Para utilizar as leis de Newton, é necessário compreender o conceito de força e como algumas forças específicas se comportam. A força é o agente da dinâmica responsável por alterar o estado de repouso ou movimento de um corpo. Além disso, as forças são grandezas vetoriais, que precisam ser definidas de acordo com seu módulo, direção e sentido. Primeiramente, o módulo de uma força diz respeito à sua intensidade, e a direção diz respeito às direções nas quais as forças se aplicam, horizontal e vertical, por exemplo. E cada direção, por sua vez, apresenta dois sentidos, positivo e negativo, esquerda e direita, para cima e para baixo, etc. Essa característica vetorial é essencial para entender o resultado da atuação de uma força ou de um conjunto de forças, e daí nasce o conceito da força resultante. Ela é a soma vetorial de todas as forças que atuam sobre um corpo. Para entender isso melhor, podemos considerar uma situação em que temos uma única força de 10 newtons horizontal para a direita. Como essa força é única que está atuando no corpo, ela deve ser a resultante. Assim, a resultante também será de 10 newtons horizontal para a direita. No segundo exemplo, eu tenho duas forças atuantes, uma horizontal para a direita de 10 newtons e a outra também horizontal para a direita, de módulo 4 newtons. A soma vetorial implica que se as forças ou vetores estão na mesma direção e sentido, o módulo da força resultante é dado pela soma das forças atuantes. Portanto, a força resultante é de 14 newtons horizontal para a direita. Em um terceiro exemplo, eu tenho uma força de 10 newtons horizontal para a direita e outra força de 4 newtons horizontal para a esquerda. Nesse caso, as forças estão em sentidos opostos. Logo, a soma vetorial me diz que o módulo da força resultante é dado pela subtração das forças atuantes, ou seja, 6 newtons. E a direção e sentido serão as mesmas da maior força atuante, que nesse caso é a de 10 newtons. Entretanto, para entendermos melhor como os vetores funcionam, falaremos sobre a regra do polígono e a regra do paralelogramo. A regra do polígono é utilizada na adição de qualquer quantidade de vetores. A regra é fazer coincidir a extremidade de um vetor, ou seja, a ponta da seta, com a origem do outro. O vetor soma, também chamado vetor resultante, será o vetor que une a origem do primeiro com a extremidade do último, formando assim um polígono. Enquanto isso, a regra do paralelogramo é utilizada para realizar a adição de apenas dois vetores. A regra consiste em posicionar a origem dos dois vetores no mesmo ponto e traçar uma reta paralela a cada um, passando pela extremidade do outro. O vetor soma ou vetor resultante será o vetor que une a origem dos dois vetores com o cruzamento das duas retas paralelas a cada vetor, formando assim um paralelogramo. No próximo vídeo falaremos sobre as leis de Newton e como elas se aplicam no nosso cotidiano.